mais para o final do nosso trimestre. Hoje estudamos a lição número 8 da nossa revista, e foi assim tão boa, e mais do que boa, tem coisas que são boas para a vida, e há outras coisas que são essenciais para a vida, né? Nós estamos trabalhando desta vez coisas que são essenciais para a vida, né? Porque já mesmo chamava a atenção o Inácio quando o Carmelino estava dando aula, né? De que é preciso mesmo, há certas coisas que nós precisamos tratar com muito carinho e com muita responsabilidade. Uma delas é esta que estamos estudando, sobre liberdade, e de forma especial nesta manhã estudamos sobre graça. Deixe-me dizer que a graça é o ambiente onde se pode construir uma vida livre, onde se pode construir a liberdade. Do ponto de vista da fé cristã, não há outra forma de viver a liberdade senão na graça. Porque não fecha, não tem como coadunar liberdade com o peso das legalidades. Estas duas coisas não fecham. Não há como harmonizar liberdade, para a qual nós somos chamados. O apóstolo Paulo diz assim: olha, foi para viver como livres que Cristo vos libertou. Então é o destino mesmo da vida cristã. A vida cristã se realiza, ela amadurece, ela ganha força quando nós podemos testemunhar desta liberdade que ocorre conosco. E deixe-me dizer outra vez, esta liberdade não vinga, não brota, não cresce, senão num ambiente de graça. É verdade que muita gente desconfia da graça, dizendo assim: ah, mas vem lá. Aliás, deixa eu te fazer um comentário que apareceu no último capítulo da novela, da última novela das 8, né? Que foi assim uma grande ironia. Eu não tenho, deixa eu fazer um parênteses, que eu não fico com esse negócio de mas fica perdendo tempo de ver novela, porque tem gente que gasta um tempo eu não fico com essas bobeiras não, tá bom? A gente sabe muito bem na vida distinguir o que é ficção e o que é realidade, né? Porque se a gente acha de verdade que a vida vai ser tutelada pela ficção, então eu acho que a gente está mal das pernas, né? Nós temos que ganhar sabedoria, maturidade na vida para poder distinguir. Só que a ficção, estou aqui na minha vida, eu sei separar as coisas, né? Mas naquela ficção, então, estava uma das personagens, no último capítulo, diz assim, ironicamente, que se converteu, né, convidando a outra para ir para a igreja. Porque a autora da novela tinha problemas sérios com isso, porque a filha foi morta, né, assassinada há anos atrás, e ultimamente o assassino da filha se converteu, testemunhou que se converteu, né, e ela deu uma entrevista longa dizendo como é que pode alguém que faz uma coisa como essa e agora se converte, né? E agora então, agora está desculpado que se converte. E isso denuncia uma coisa séria, que é essa dificuldade que a gente tem com a graça, né? Então, o ladrão que está lá na cruz, com a vida inteira devotada à questão da maldade, porque a morte dele na cruz, o Carmelino lembrava isso, né? A morte dele na cruz indicava exatamente como que ele foi perverso, porque para parar ali na cruz tinha que ter feito muita coisa ruim. E aí, no último instante, Jesus diz a ele: olha, meu amigo, você vai estar ainda hoje comigo no paraíso. E aí as pessoas olham isso e dizem: mas como que pode alguém tão ruim, que tanta coisa fez? E agora, porque se aceitou a Jesus, então passa a ser aceito por ele. Isso é um escândalo. Isso é um escândalo. É propriamente o escândalo da graça. Deixa-me dizer que o Evangelho, ele surge de um escândalo. Nada tínhamos que justificasse o próprio Cristo de Deus, o seu Filho que vem para estar junto a nós. Nada justifica isso.
Você pode olhar a história antiga, as outras tradições religiosas, os vários sistemas filosóficos, e você não vai encontrar alguma coisa que justifique este escândalo. E este escândalo, a Bíblia chama graça. Deus se aproxima de nós, como diz o apóstolo Paulo, mesmo antes de qualquer coisa. Então, nos amou quando ainda estávamos no pecado. Esta é propriamente a coisa escandalosa da vivência da fé cristã. Porque fomos amados e somos amados mesmo ainda antes de entendermos, antes de respondermos, antes de praticarmos, muito antes e sempre antes, nós somos profundamente amados. Então, fora desse ambiente, dessa realidade, a gente não consegue viver a liberdade, porque se a gente começa assim a estabelecer quais são os critérios mínimos para alguém ser amado, então já comprometemos todas as coisas. Aqui eu sei tem uma dificuldade grande, e aqui nós destacamos nessa manhã eu estava ouvindo ali, quase fiz um voto de ficar até o final só ouvindo, mas eu não aguentei. Acho que duas coisas nós dissemos na escola dominical que me parece apontar para a dificuldade de nós entrarmos na sintonia da graça. A primeira é que nós vivemos de fato numa sociedade do mérito, né? Sociedade do mérito, a meritocracia, não é? Então tudo depende do mérito. Alguém para fazer uma escalada na vida, pode ser do ponto de vista profissional, no mérito, ou quem tem QI, né? Mas tirando os que tem, quem indicam, o mérito, né? Nós vamos fazendo uma jornada intelectual, vamos estudando, vamos passando de série em série, de curso a curso, de grau a grau, dependendo do nosso mérito. E aí nós vamos conquistando as coisas da vida, tirando a parte da corrupção, vamos conquistando no mérito. Então é verdade que nós vamos tendo toda a vida pautada na lógica do mérito. E é muito normal, ou é muito convidativo que ao pensarmos a fé cristã, a gente transporte para o nível da vida cristã a mesma lógica, não é? Já que eu ajo assim no trabalho, eu ajo assim em casa, eu ajo assim nos estudos, então, claro, vou lidar com essa mesma lógica na minha relação com Deus, mas não dá para fechar as contas assim. Do ponto de vista da teologia, do ponto de vista da fé cristã, a lógica do mérito não entra no que diz respeito à revelação do amor de Deus. E há uma outra questão que nos dificulta a viver esse ambiente da graça, que é uma questão, eu diria, não assim externa, mas uma questão interna, uma questão psicológica. Nós temos dificuldade de sermos amados. Lá no fundo nós temos uma dificuldade de ser amado, de ser acolhido, de ser envolvido, de ser agraciado, de ser ali, né, livremente amado. Parece sempre que nós precisamos fazer alguma coisa, né? Ou ficamos lendo, o outro fez alguma coisa por mim, me trouxe aqui um copo d'água, eu fico pensando, o que ele quer em troca disso, ou o que eu posso fazer em troca do... Quer dizer, a gente tem dificuldade de pensar essa liberalidade. E junto com isso, isso fica mais acentuado, porque perceber esse amor gratuito em mim, às vezes com algum treinamento, algum esforço, eu consigo. Agora, quando eu tenho que perceber esta mesma gratuidade do amor na vida do outro, aí a coisa pega. Porque quando é assim, Deus me ama, e me ama desde sempre. Então, mesmo antes, e nós sabemos de cor e salteado quais são as nossas feridas, né?
Então, desde quando, mesmo antes disso que eu fiz, sabe? E a gente consegue visualizar claramente. Já me amava Deus. Ok, a gente vai percebendo isso. Agora, quando é para dizer assim, no outro, Deus ama o outro. E aqui, sabe aquilo que a gente está vendo no outro, que nos agride tão profundamente? Afinal de contas, o que será que o João quer? Aliás, essa própria expressão, né? Muito obrigado. É horrível isso, né? Muito obrigado. Não tem nada, né? Agradecido seria uma palavra tão mais adequada, né? Agradecido, que é uma palavra assim, cheia de graça, né? Agradecido. Quando nós vamos perceber no outro a ação desta mesma graça, aí esbarramos com as nossas dificuldades. Porque, como diz o ditado, aos amigos, a gratuidade. Aos inimigos, a lei. E nós agimos muito assim. Conosco, bem, então até aceitamos essa boa medida da graça. Mas quando é com o outro, a gente fica mais reticente. Mas deixe-me repetir que somente no ambiente da graça é que a gente constrói liberdade. Só ali é que a liberdade do Evangelho pode surgir, pode florescer, pode dar seus frutos e fazer crescer o reino de Deus. Eu estou dizendo essas coisas só um pouco porque eu gostaria muito de recuperar essa riqueza que nós falamos hoje na primeira parte do nosso encontro na aula da Escola Bíblica Dominical. Mas quero ler com vocês no texto de Lucas, no capítulo 13, versículos 10 a 17. E o tema desta pregação é quando a liberdade se encontra ameaçada. Né? Quando a liberdade se encontra ameaçada. Lucas 13, capítulo 13, versos de 10 até 17. Diz assim o texto bíblico: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Este texto é uma pintura para poder falar deste encontro entre a graça que liberta e a dureza do coração, que o texto bíblico vai dizer tantas vezes e chamar de lei, que tende a cancelar a liberdade, que tende a restringir a liberdade, que tende a, de certa maneira, aprisionar ou determinar até quando é que se pode viver efetivamente livre. Nós já sabemos que Jesus não foi alguém que estava completamente descompromissado das leis, dos costumes, da moral do seu tempo. Jesus, de forma alguma, foi um anarquista. De forma alguma foi um anarquista. Ele mesmo, no Evangelho de Mateus,
ao falar sobre a lei, diz: vocês não pensem que eu vim para abolir a lei. Eu não vim para abolir a lei. E ele diz mais: eu vou levar a lei ao pleno cumprimento. Então eu não vou abolir nada, ao contrário, vou cumpri-la plenamente. Plenamente. Isso é muito interessante, porque por vezes a gente pode então achar que a mensagem da graça, ela está na contramão da lei. Mas não está, pastor, na contramão da lei? Não é isso que o apóstolo Paulo diz? Sim, vamos entender então. A mensagem da graça está na contramão da lei, como os fariseus compreendem a lei. Mas a mensagem da graça está harmonicamente colocada com a lei, como Jesus compreende a lei. Então depende muito da interpretação que se tem da lei. Digamos, como Jesus compreende a lei? A lei para Jesus é a garantia da liberdade. Vamos pensar lá atrás o que está acontecendo com o povo. O povo sai do Egito, escravo que era, para uma terra de promessa, uma terra que diz o texto bíblico que mana leite e mel, uma terra de prosperidade, uma coisa belíssima. De forma poética e simbólica, diz que aqueles homens precisavam 2 homens para carregar um cacho de uva que tinha naquela terra. Você imagina que cacho de uva é esse? Que precisa de 2 homens para carregar. Isso é para dizer de que terra é essa. É a terra da liberdade. E no caminho da terra da escravidão para a terra da liberdade é que surge a lei. E a lei tem um propósito, que é de garantir a liberdade. Que o espírito da lei é que aqueles que foram livres entendam sua liberdade e compreendam-na à luz da vontade do Senhor e que a vivam plenamente. Isso é o espírito da lei. Aí acontece que no decorrer do tempo, os religiosos, aqueles que deveriam ter compreendido o espírito da lei e ter sido os grandes defensores desta lei, eles pervertem a lei e começam a criar toda uma série de preceitos, toda uma série de garantias, todo um monte de recursos para que a lei fosse observada. E aí que a coisa desgringola, quando a gente quer botar mão no que não deve botar mão. Quando a gente quer regular o que não deve regular, há coisas que não são de nossa alçada, há coisas que não são de nosso dever. Não somos nós que estamos sobre a vida das pessoas. Jesus diz: olha, cuidem bem, não se façam juízes uns dos outros, porque vocês não são juízes uns dos outros. Quer dizer, juiz é um só, e tomem cuidado, porque se vocês se arvorarem como juízes, da mesma medida que vocês usarem para julgar, será usado para vocês no vosso julgamento. Então, a gente tem que se abrir mão desse negócio. E diz mais o texto bíblico: aí, incomodados lá os religiosos dos dias de Jesus, com aquilo que estava acontecendo, diz lá: olha, Senhor, vamos aqui retirar essa gente, essa coisa ruim. Aí Jesus diz: olha, está aqui o trigo e o joio, tudo muito parecido. O trigo e o joio se parecem tanto. Aí os discípulos: mas Senhor, então vamos arrancar o joio? Senão vocês não vão arrancar nada, porque vocês não têm suficiente capacidade de discernir o que é uma coisa e o que é outra. E vocês, em nome de limpar tudo, arrancam tudo e jogam fora. Então deixe que eu, no momento adequado, fazendo uma alusão ao julgamento, no momento adequado é que vou separar uma coisa da outra coisa. Mas o povo não. O povo toma aquilo que é o espírito da lei, que é a garantia da vida livre, e vai pervertendo, ao ponto que, nos dias de Jesus, há junto com a lei aquilo que chamava de tradição dos homens, ou uma expressão da própria cultura judaica, halaká, que era um conjunto de 613 preceitos que serviam para cumprir a lei. Imagine isso: você tem a lei, e aí 613 preceitos, 613 regras para ajudar a cumprir a lei. Aí isso fica interminável, isso fica impossível. E é o que Jesus diz aos fariseus: vocês nem entram no reino, e nem deixam que os outros entrem.
Por quê? Porque colocam no ombro dos outros um fardo insustentável. Insustentável. Então, o problema de Jesus não é com a lei, mas o problema de Jesus é com a interpretação que foi feita da lei, ou seja, o problema de Jesus nunca foi com a liberdade, mas com todo o cerceamento que a lei dos homens pode criar para a vivência da liberdade. E eu estou dando essa introdução só para chegar a esse texto que nós lemos, porque é isso que está acontecendo aqui. É como uma pintura. Jesus estava ensinando num dia de sábado. Isso não é normal, porque o dia de sábado era separado para os judeus para o ensino, para a leitura, para o aprofundamento, para a pesquisa na Escritura. Mas acontece alguma coisa fora do ritmo normal das coisas, segundo o judaísmo. Diz o verso 11: veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Olha esta cena. Esta mulher, há 18 anos, trazia sobre seus ombros um peso tão grande que a encurvava. Imagina, encurvada claro, encurvada porque há um peso. E um peso de ordem, e aí podia criativamente explorar isso daqui, um peso de toda a ordem. Esta mulher está sobrecarregada, por isso está encurvada, está sobrecarregada. Lembram-se o que Jesus disse aos sobrecarregados? O que ele disse? Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados. Por quê? Porque eu vou criar dificuldade para vocês? Porque eu vou botar mais 1 quilo em cima dos ombros? Porque eu vou ainda, além de estarem sobrecarregados, eu ainda vou esculachar? Não, porque eu vos aliviarei. E aí ele diz, olha, porque vocês devem fazer o seguinte, vocês devem largar um fardo pesado e tomar o meu jugo, que é leve, é suave. E o jugo de Jesus é como canga. Acho que tem coisas que precisa sempre ilustrar, porque elas fogem do nosso ambiente cultural. Um jugo é uma canga. Quem já foi na roça, é da roça, sabe o que é isso. Tem um carro de boi cantando longe, de longe, a quilômetros, você já sabe que o carro de boi vem, né? A roda de madeira vai... Aí vem lá os bois aparelhados, andando com uma canga no pescoço. Uma junta de bois colocados. Porque uma canga é uma madeira com forquilhas que prende um boi ao outro boi para que eles andem juntos. E aí Jesus está dizendo, você tem que colocar aí no ombro de vocês, não esse fardo pesado como está, mas meu jugo, minha canga, divide comigo o peso, ela é suave, porque uma canga tem sempre 2 lugares para botar a cabeça. Jesus está dizendo, um lugar é a minha própria. Não é que fica com o meu peso, mas colocar a minha canga é assumir aquela que já está no meu pescoço do outro lado, caminha comigo. Essa mulher está encurvada, sobrecarregada. E o que Jesus faz? Para ser fiel à sua palavra, a chama para si. Diz o texto, vendo-a, Jesus chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Isto aqui é a síntese mesmo do que significa o Evangelho. É a síntese da missão da igreja. É tudo aquilo que nós, como igreja, precisamos ser, viver, anunciar e experimentar antes de tudo. Porque antes de tudo devemos experimentar. Nós vamos carregando ao longo da vida cargas, sobrecargas, pesos, coisas intermináveis que vão nos encurvando. Muitas vezes estamos encurvados. Mesmo que o nosso corpo esteja ereto, nós estamos lá dentro alquebrados, encurvados. Quantas pessoas, posudas estão, perfumadas, bem vestidas, mas do ponto de vista emocional, encurvadas, sobrecarregadas, um sofrimento lá no peito que não tem fim. Tantas outras que parecendo uma coisa assim, plácida, bonita, podem até chamar de santidade, mas lá no fundo carregam uma dor de um pecado que as coloca prostradas. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer a boa
boa experiência de botar o pescoço na canga junto com Jesus, assumindo o seu fardo, o seu jugo, que é suave, que não nos permite ficar alquebrados, que não nos permite ficar como que pessoas aleijadas. Isso é experiência. E depois de fazer essa experiência, a gente é chamado a produzir essa experiência, a anunciar essa experiência, a ser sinal para essa experiência. E o que é ser sinal dessa experiência? Missão da igreja, se não termos na boca as palavras de Jesus. Não gastar tempo tendo na boca outras palavras, senão as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus são todas elas de vinde a mim, de jugo leve, de assumir, sabe? São palavras de graça. As palavras de Jesus são palavras de graça. Mas olha que coisa interessante, mesmo sendo palavras de graça, nos diz o verso 14, o chefe da sinagoga, e a expressão, eu não sei se é a mesma expressão que aparece na tradução de vocês, mas na minha, diz, o chefe da sinagoga, indignado. É assim que aparece? Me ajudem aí. Indignado, alguma palavra, alguma Bíblia tem uma outra palavra? Ficou zangado. Ficou zangado. Bravo. Eu acho que essa aqui é mais forte. Indignado. Bem, o que é que nos deixa indignado? Alguma coisa muito ruim nos deixa indignado. Mas esse homem está indignado porque Jesus tira dos ombros daquela mulher um peso que não se pode carregar. Ele está indignado porque aquela mulher que vinha há 18 anos ruminando uma situação que a deixava encurvada diante da vida, agora está de pé. Esse homem está indignado porque o poder de Deus se mostra, porque a glória de Deus se revela. Mas aí é preciso pensar, há motivos para estar indignado. Eu estou lembrando aqui do livro do profeta Jonas, vocês se lembram? Jonas, diz o texto bíblico, faz o que faz, vai, é chamado para Nínive, não vai, foge, depois vai para Nínive, chegando em Nínive anuncia, e aí quando ele anuncia a palavra de Deus, a vontade de Deus, as pessoas então entendem, se convertem, e diz o texto bíblico que Jonas fica indignado. E aí Deus vai ter com Jonas e diz assim, Jonas, venha cá, vamos pensar, é justo que você fique assim, cara? É justo, mas qual é o motivo? Essa mesma pergunta poderia ser feita para este chefe da sinagoga, para esse doutor da lei, para esse religioso, mas por que é que você, afinal de contas, está ficando indignado? E aí ele continua, o texto nos revela, disse a multidão, este chefe, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Que coisa! Que coisa! A gente, à luz desse texto, fica pensando que não há como estabelecer os limites, as fronteiras, para a graça de Deus atuar. Não é razoável. Gente, não é razoável que nós estabeleçamos as fronteiras para a graça de Deus atuar. Pode segunda, pode terça, pode quarta, pode quinta, pode sexta, não pode sábado. Domingo pode, mas sábado não pode. A gente fica dizendo assim, olha, pode essa gente, pode essa gente, pode essa gente, mas essa gente não pode. Pode esse tipo de pecado, pode esse, mas esse daqui, esse não pode. É razoável que nós nos indignemos, porque a graça de Deus está se manifestando, mesmo que ela esteja se manifestando para além das nossas razoabilidades, para além do que nós colocamos como limite, para além daquilo que nós julgamos de bom senso. Porque afinal de contas, aonde é que se sustenta a graça de Deus? Nas nossas vontades? Não. Porque se a graça de Deus se sustentasse nas nossas capacidades de dizer aqui serve, aqui não serve, então estaremos perdidos. Teríamos céus individuais, onde estaríamos nós, e com muita caridade alguns que nós amamos.
Mas nem todos nós amamos o tempo todo, porque se dependesse do nosso amor por alguém, em algum momento, tendo sido ofendido por aquela pessoa tão amada, nós a excluiríamos também com muita rapidez. Porque quem é que garante que o amor que nós temos por alguém dura a extensão de toda a vida, que as mágoas não podem elas mesmas, como cinza, cobrir aquela fogueira do amor que temos? Então não pode estar em nossas mãos estas coisas. Estas coisas que dizem respeito à vida das pessoas com Deus não podem estar nas nossas mãos. Estas coisas que dizem respeito ao encontro das pessoas com o Senhor, que as alivia das cargas, que deixam que elas fiquem encurvadas, estas coisas não podem estar nas nossas mãos, porque as nossas mãos são por demais desejosas de justiça, e com isso menos desejosas de graça. Nós ansiamos muito mais pela justiça do que pela graça. Ah, mas pastor, que problema tem ser alguém que almeja, que anseia pela justiça? Porque a justiça, por vezes, tem mecanismos de implantação, mecanismos de realização, que são mecanismos de exclusão, que são mecanismos de dureza, que são mecanismos de afastamento. Há coisas que devem ser colocadas no campo das fundamentais, das essenciais. E estas, do ponto de vista do Evangelho, pertencem a Deus, não a nós. Não a nós. Não a nós. E aí o apóstolo Paulo pode dizer: vós sois salvos pela graça, não por obras, para que ninguém possa se manifestar, se gloriar, controlar, medir, fazer e acontecer, mas por dispensação de amor divino. Jesus não aceitou nessa vez e não aceitou em nenhuma outra vez ser cerceado, ser tolhido naquilo que é a manifestação do amor de Deus. Não é num dia de semana que se manifesta, ou fora dele que se manifesta. Em outros momentos, não foi em lugares onde Jesus devia estar, não está. É impressionante se nós contarmos, lendo os evangelhos, as vezes que Jesus esteve nos lugares que alguém imaginava ser um lugar adequado para um rabi, para um pregador, para um anunciador da vontade de Deus. Porque o que se imaginava é um homem que anuncia a vontade de Deus e entende tanto de escritura, vai estar atrás de um púlpito dentro de uma sinagoga. E aí Jesus, surpreendentemente, não aceita esta limitação posta pelo tempo, por sua cultura e sua própria religião. E aí vai temer estar nos montes, não porque vai buscar poder, porque o monte hoje em dia virou um lugar de buscar poder, né? Mas o monte, naquele momento, era onde estavam as pessoas que não estavam nos lugares onde as pessoas boas estavam. Aí Jesus vai para o monte. Está na beira da praia. A gente pensa, pô, Jesus, um bom vivão, na beira da praia, comendo peixe, né? Ali sol, aquela coisa. Nada. Praia é lugar de pescador, de gente impura, gente trabalhadora, gente que trabalha com a mão. Na cultura antiga sempre era gente de segunda categoria. Aí Jesus está na praia. Que lugar mais ruim de estar, que era sentar à mesa com pecadores. Jesus ali, quantas vezes esteve? Por quê? Porque não está limitado na ação da graça, nem num dia da semana, nem num lugar geográfico, nem com pessoas estabelecidas previamente. Dizem a ele, mas como é, não a ele porque não tem tanta coragem, mas dizem aos discípulos, como é que o teu mestre senta para comer com essa gente? Será que ele não está entendendo? Um outro diz assim, quando Jesus vai estar com uma mulher pecadora, ele pensa e nem diz, mas Jesus sonda o coração dele. Ah, se ele fosse mestre de verdade, então ele saberia com quem é que está se sentando. E Jesus vai e revela os pensamentos daquele homem, dizendo que é exatamente para aquela pessoa que o reino de Deus vem. É razoável esta indignação? É razoável a indignação de alguém que diz, mas é só assim, é simples assim, fez o que fez e agora diz que acredita em Jesus e está tudo resolvido?
É claro que nossas ações trazem consequências que nós temos que administrar, não tem nenhuma dúvida disso. Bom, senão nós transformamos o Evangelho num refúgio da injustiça. Não se trata disso. As nossas escolhas, nossas ações têm consequências que nós vamos ter que administrar ao longo da vida, não tenhamos dúvida. Contudo, do ponto de vista da nossa relação com Deus, é assim mesmo, é simples. Basta que nós abramos nosso coração e declaremos lá no fundo da nossa alma que não há outro sentido de vida para nós senão o próprio Cristo. E é claro que isso não é uma declaração que se faz assim. Isso demanda por consequência muita coisa. Porque se não fazemos nada para sermos alcançados por esse amor, somos chamados a fazer tudo depois de alcançados por ele. Aqui está a diferença que muita gente não entende. Nós não fazemos nada, rigorosamente nada, para sermos alcançados por esse amor, mas devemos fazer tudo depois de alcançados por ele. Aqui tem uma coisa fantástica. Jesus continua aí, estando com aquele homem, dizendo coisas seríssimas. Disse-lhe, porém, o Senhor ao homem, ao chefe da sinagoga, aquele que quer cercear a manifestação da graça: hipócritas. Essa expressão é muito forte no Evangelho, e é uma expressão muito significativa, porque hipócrisia é a máscara, é um nome para máscara. É aquela ideia lá da cultura antiga, sobretudo da cultura grega, de que as pessoas representam alguma coisa que não são. Então, quando estão em cena, todo o teatro grego, quando realizado, alguém fazia com uma máscara, para deixar muito claro de que aquilo ali era a encenação da vida. E Jesus diz a ele: olha, vocês são verdadeiros atores, né? Vocês são uma peça, são hipócritas. Por que são hipócritas? Porque na vida é uma coisa, mas quando na vida própria é uma coisa, mas quando vão aplicar para o outro, aí que a coisa complica. Olha, ele continua: cada um de vós não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Ou seja, pelo rigor da lei, o que acontecia? Naqueles muitos preceitos que eu disse que eles foram criando, 613, para tratar do próprio jumento, do próprio boi, ou seja, para cuidar daquilo que é a propriedade de cada um, se criou lá na lei um jeitinho de trabalhar no sábado. Então pode, para levar o seu jumento lá para pastar, para tomar água, para ele não morrer, pode. Aí você pode fazer alguma coisa. Só que para atender aquilo que é fundamental, que é a vida do outro, não, isso não pode. Porque é assim a construção da lei, e infelizmente é assim inclusive no nosso país. A construção da lei, ou diante da lei, todos são iguais, é o que diz a nossa Constituição. Mas é verdade que uns são mais iguais do que os iguais. Então é muito simples, A lei acaba por alcançar e atender aquele que entre os iguais são mais iguais. E aí sim, quem são os mais iguais entre todos os iguais do dia de Jesus? São aqueles que fazem as leis e resguardam a possibilidade de cuidarem de seus animais, mas que negam a possibilidade de atender aqueles que mais carecem. E Jesus está dizendo para eles: vocês fazem isso, por que motivo não se devia livrar do cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? E faz um paralelo muito bonito, porque estão lá os jumentos e os bois num cativeiro, estão presos, e eles são no dia de sábado tranquilamente levados para poder tomar água e para comer. Agora, aquela mulher que está cativa numa situação e num cativeiro muito mais profundo, esta não pode. Por que é que nós tendemos a usar de duas medidas para coisas muito semelhantes? Quando é conosco, nós somos super complacentes, mas quando é com o outro, nós queremos colocar sobre ele o peso da lei e nada mais do que a lei. É o que Jesus está dizendo a eles: vocês são hipócritas, vocês usam uma máscara, em casa vocês são uma coisa, aí quando vocês vêm para cá, vocês botam a máscara diante do rosto. A liberdade naquele momento, meus irmãos, estava comprometida.
A liberdade estava comprometida. E diante da liberdade comprometida, da liberdade do Evangelho, da liberdade da própria graça, Jesus não vai fazer por menos. Jesus não vai aliviar, Jesus não vai amolecer. Há coisas que tratamos com toda paciência do mundo. Andamos 2 milhas, vamos um pouco além, compreendemos, somos plurais, tolerantes, simpáticos e tudo mais que a gente pode dizer, mas há outras coisas que precisam ser inflexíveis. E segundo o Evangelho, a mim parece, há pouquíssimas coisas que exigem de nós inflexibilidade, e uma dessas, tenham certeza, é esta questão da graça. Inflexíveis, porque se a gente abre, guarda um pouquinho só esta coisa danosa que é o fel que corre nos nossos lábios, o desejo de fazer a coisa acontecer por nossas próprias forças e méritos, se a gente abre, aguarda um pouquinho só, isso alcança a nossa vida e perverte a nossa vida. Perverte tanto a nossa própria prática, quanto perverte a nossa relação com o outro. Nós falamos aqui, começamos a fazer o seguinte: vou começar a cumprir, fazer coisas, realizar coisas para garantir, afinal de contas, essa permanência do amor de Deus sobre mim. E aí a gente começa as barganhas, sabe? Fazemos barganhas, fazemos coisas, realizamos, nos esforçamos. A gente enxerga muito isso quando é na prática do outro, né? A gente diz assim: meu Deus, como é que essa gente pode fazer isso? Ralar o joelho todo, subir numa escadaria de 1000 degraus, aquela coisa. A gente acha isso um absurdo, mas nem sempre a gente tem um olhar sobre a nossa própria prática, percebendo que tantas vezes nós fazemos barganhas. Isto é, alguém que abriu a guarda, que abriu espaço para que entrasse essa questão da legalidade. Deixou de perceber aquilo que é fundamental, que é a graça. E aí, claro, quando chega a nossa vida, chega a vida do outro. Porque imaginemos, se nós somos tão fiéis e nos esforçamos tanto por cumprir uma série de preceitos, aí quando chega alguém diante de mim que não cumpre tão bem quanto eu cumpro, é lógico que ele não é bom. É lógico que ele não é salvo, é lógico que ele não é crente, é lógico que a gente vai arrumando as formas de identificar essa pessoa, que porque não faz aquilo que eu faço, não pode ser de Deus, porque se eu sou de Deus, essa pessoa não faz como eu faço, logo ela não é de Deus. Verso 16, Jesus permanece dizendo: por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Esta é uma palavra que deve ser o fundamento da nossa missão. Todas as vezes que a gente pensar, mas será que é ali? Será que é essa pessoa? Será que é hoje? Será que é desse jeito? A palavra de Jesus é: por que motivo não deveria se livrar? Por que motivo não devemos nos esforçar? Por que motivo não devemos nos envolver? Por que motivo não devemos nos aproximar? Por que motivo não devemos amar essas pessoas que o mundo teima não amar? Por que motivo? É aquela que vai nos empurrando. Tendo dito estas coisas, e eu fecho assim, tendo dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Ponto. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Acho que aqui nós temos um versículo para fazer o discernimento, se nós temos compreendido aquilo que é a mensagem da graça e do Evangelho, ou não temos compreendido. Porque deixe-me dizer, se diante da palavra da graça, nós nos envergonhamos, nos constrangemos, nos entristecemos, então tenha certeza que nós estamos fazendo uma caminhada que pode ser boa do ponto de vista religioso, mas ainda não compreendemos a questão da graça. Mas, se por outro lado, como diz o texto, o povo, se nós nos alegramos, se há uma alegria dentro de nós, então nós temos entendido. Porque Jesus, depois de dizer, não só de dizer, mas depois de viver, testemunhar isso,
A sua palavra foi compreendida por alguns e não compreendida por outros. Aqueles que não a compreenderam se envergonharam profundamente, constrangidos diante daquilo. Porém, do outro lado, os que entenderam, estes se alegravam. E se alegravam por todos os gloriosos feitos do Senhor. Ah, que dificuldade quem não percebe a graça tem em sentir alegria. Que dificuldade tem quem não percebe a graça de regozijar-se. O apóstolo Paulo diz, olha, nos alegremos, regozijai-vos. Deixa eu dizer mais uma vez, regozijai-vos no Senhor. Tem de alegria, tem de bom ânimo. Essa é a palavra que se repete tantas vezes. Mas quem não percebe esta lógica da graça, então terá dificuldade de se alegrar. Não sei se vocês leram ou se depois viram um filme que é uma adaptação do livro, o livro do Humberto Eco, O Nome da Rosa, que é um romance belíssimo, e depois virou um filme, também é um filme belíssimo. E tem no filme, e no romance, antes de tudo, uma questão sendo discutida. Porque tem um livro perdido de Aristóteles, que é o segundo livro da Poética de Aristóteles, que é um livro perdido mesmo historicamente, né? E que fala sobre a alegria. E este livro sobre a alegria estava lá dentro desse mosteiro onde acontece todo o filme. Mas um monge que diz muitas vezes, repete muitas vezes, que a alegria não é própria da vida cristã, porque a alegria é como que o vento do demônio passando e desfigurando o rosto. É assim que é a palavra que ele utiliza. A alegria, porque a vida precisa ser sisuda, precisa ser séria, precisa ser uma coisa assim. Então ele acha esse livro e cria uma armadilha, que é colocar veneno na ponta das páginas do livro. Porque todos que vão ler, aquele negócio que a gente faz também é pouco, mas a gente faz, né? Mete a mão assim e faz passando as páginas. Não, por que esse negócio? Mas a gente faz porque às vezes agarra uma página na outra. Então ele bota lá veneno em todas as páginas, e as pessoas, quando fazem isso, trazem o veneno à boca e morrem. A morte decretada por alguém que não admite a alegria no ambiente da experiência com Deus. Mas é mesmo isso aqui que a gente está vendo no Evangelho, porque aqueles que não entendem a graça querem mesmo é que nas páginas da vida haja veneno, porque quando a gente passa por lá, morra. Mas aqueles que desejam ver as coisas boas realizadas, esses não, esses entendem a alegria da vida, entendem a leveza de estar com Deus, entendem que a gente deixa um jugo pesado, um fardo que não se pode carregar, e deixa corcundo quem tenta, que se troca isso por um jugo que é suave, e que é leve, e que a gente então vive a vida na alegria de estar com Deus, de caminhar com Ele, e de saber que é leve aqui, sabe por quê? Não porque seja leve de verdade, mas é leve aqui porque o peso está dividido com o Senhor. Porque do outro lado tem o pescoço do Senhor que vai carregando conosco as questões. E se nós experimentamos isso, meus irmãos e minhas irmãs, por que não nos tornarmos anunciadores dessa mesma coisa? Se é tão bom para nós viver isso, por que não nos fazermos mensageiros dessas mesmas coisas? Se é bom para a gente, por que não viver a vida para partilhar isso? Para que seja também bom para tantas outras pessoas. Então nos convertamos, se for necessário, nos convertamos da dureza fria da lei que teima por enquadrar, por dizer segundo, de domingo a sexta pode, sábado não pode. Nos convertamos e nos coloquemos na dinâmica desta graça que nos liberta a nós e aqueles todos que vêm até nós. Amém? Vamos orar por isso, pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a fazer essa experiência de conversão, me ajuda, Senhor, a fazer essa experiência de libertação. Senhor Deus, nós queremos te agradecer ao Senhor, porque a tua palavra vem sobre nós e produz tantos frutos, nós acreditamos nisso. E, ó Deus, de forma especial queremos pedir ao Senhor
que esta tua palavra específica desta manhã possa vir sobre nós e, ó Deus, produzir os frutos necessários. O Senhor sabe bem quais são, o Senhor sabe bem o que é preciso, e nós queremos pedir tão somente, ó Deus, que nosso coração vá se moldando à tua própria vontade. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a experimentar mais e mais a graça do Senhor. E, ó Deus, uma vez tendo experimentado, ajuda-nos a anunciá-la. Nós queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que essa igreja, que é do Senhor, possa ser uma comunidade da graça, que aqui possamos fazer continuadamente essa experiência e que aqui possamos ser fortalecidos para qualquer lugar onde vivamos ao longo da semana, possa se transformar ali também numa agência da tua graça. É a oração que nós fazemos a ti, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu pedir a vocês desculpa de uma coisa. Eu fui hoje enganado, conduzido ao erro por aquele relógio. Olhem para aquele relógio ali, por favor. O relógio está 11h10. Bateria, não, eu estou olhando para o relógio. Eu olhei para o relógio e falei 11h10. Falei, meu Deus do céu, hoje está cedo. Aí a Adriana, que estava ali, de forma discreta, fez assim. Super discreta. E aí eu olhei para o meu relógio, e o meu relógio são 10 para meio-dia. Então me desculpem, tá bom? Me desculpem por isso. Nós fizemos uma foto de que nosso culto terminasse 11h30, para que ele tivesse tempo para fazer as outras coisas que são necessárias. Me perdoem, tá? Me perdoem, vão botar pilha nesse relógio. Porque aí também está uma coisa essencial.